Pronto, tá gravando. Boa Muito, aula, pessoal. Obrigada. muito bem, pessoal. Então, bem-vindos a mais um evento da terceira Escola de Inverno do GEPAD, Grupo de Estudos e Pesquisa em Agricultura, Alimentação e Desenvolvimento. Essa é a nossa quinta aula. Nós vamos tratar hoje do tema agricultura de baixo carbono e os desafios para a inserção da agricultura familiar e desenvolvimento rural. Eu sou o Jean-Pierre Medates, sou professor da Universidade de Brasília, Faculdade de Agricultura e Veterinária, e vou ser o moderador deste evento. Eu gostaria inicialmente de agradecer a participação de todos e todas que estão nos assistindo, agradecer particularmente a equipe técnica, nas pessoas da professora Daniela e da Camila. A nossa dinâmica está prevista da seguinte forma: a nossa aula ela terá 2 horas e ela terá aproximadamente 35 minutos de palestra de cada um dos 2 professores, e depois deste período, dessas 2 apresentações, então nós vamos ter 2, 3 blocos de perguntas, e aí nós vamos sentindo a dinâmica de acordo com o andar do evento, né? Algumas informações para os participantes, né? O pessoal da equipe técnica vai colocar no chat os formulários para os participantes enviarem as perguntas. Então, a cada período de tempo vai aparecer no chat o link para os formulários. O pessoal também irá colocar nos chats os formulários para o registro de presença nas palestras. É importante nós todos, né, repararmos os nossos microfones, que os nossos microfones estejam fechados para além daqueles que estejam, para aqueles que estejam falando, né? Eu vou passar rapidamente para a apresentação dos 2 professores que vão participar hoje, nos trazer o seu conhecimento, né, nesta noite. Então, primeiro, a professora doutora Letícia Andréia Cheche, espero ter pronunciado corretamente o sobrenome. Ela é engenheira florestal, foi formada pela Universidade Federal de Santa Maria. Ela é mestra e doutora em desenvolvimento rural pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é professora do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, na Bahia, trabalha nas temáticas de políticas públicas, agricultura familiar, comercialização, sustentabilidade, desenvolvimento rural sustentável e extensão rural. O professor Ruiz Garcia, ele é professor do curso de graduação em Ciências Econômicas no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Econômico do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná. Ele é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Desenvolvimento Econômico e Agrário e doutor em Desenvolvimento, Espaço e Meio Ambiente pelo Instituto de Economia da Unicamp. Coordenador do Grupo de Estudos em Macroeconomia Ecológica, diretor executivo da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica. Então, esses 2 colegas irão trazer para nós, então, o conteúdo para o nosso debate da noite. Sem maior delonga, eu passo, então, a palavra para a professora Letícia iniciar, então, as atividades da noite. Obrigada, Jean. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui. É um prazer, né? A gente vê as pessoas entrando, assim, muitas pessoas que a gente conhece, pessoas muito queridas. É um prazer imenso, né, estar participando dessa aula. Eu vou projetar aqui a apresentação para poder guiar a nossa fala.
Então, como já fui apresentada, né, pelo nosso colega Jean, hoje nós temos aí a responsabilidade, então, a missão de dialogar um pouco com vocês sobre agricultura de baixo carbono e os desafios para a inserção da agricultura familiar e desenvolvimento rural. Então, só para contextualizar, eu tive o prazer de estar conhecendo aí o professor Júnior nos últimos meses, e até aproveito esse espaço para dizer que nós propomos e vamos ter uma SORG no evento da Sober, agora em agosto, em Natal. Então, quem for para lá também é convidado, né, a participar da SORG que nós vamos estar apresentando conjuntamente, junto com o professor Joacir, que é colega aqui do GEPAD. E essa nossa aproximação, ela se deu por conta dessa temática de pesquisa. Então, para comentar um pouco com vocês, a minha tese de doutorado, ela foi voltada a essa temática, em estudar um dos planos mais importantes, um dos planos setoriais, né, no caso de política pública mais importantes que nós temos no setor agropecuário hoje, pensando na agricultura de baixa emissão de carbono, que é o Plano ABC. Então, eu e o professor Júnior, a gente combinou que eu vou fazer essa parte inicial mais introdutória, falando sobre a construção desse plano, como se deu, né, esse plano, e aonde se encontra a agricultura familiar dentro desse plano, né? Então, a gente vai perceber que, como uma política pública, né, que foi um plano nacional que é operacionalizado por linhas de crédito, né, por um programa de crédito, que lá vai ter um reflexo na implementação dessa política pública, que a gente percebe um distanciamento da agricultura familiar. E aí nós vamos fazer o caminho, né, desde o início, para tentar compreender por que exatamente a agricultura familiar não se aproximou dessa política pública, ou não faz uso, né, dessas linhas de crédito, o que aconteceu nesse processo. O professor Júnior tem trabalhado dados, né, dessa política, né, da sua implementação, e inclusive tem acompanhado aí recentemente, tem elaborado alguns materiais de análise que tem justamente o intuito de pensar como fazer essa inserção, né? Porque a agricultura familiar é um público uma categoria social muito importante, né, no nosso no Brasil hoje, e majoritária quando a gente fala em estabelecimentos rurais. Então, ela também deve estar, digamos assim, inserida, né, dentro desses processos de discussão dessa agenda de uma agricultura de baixa emissão de carbono. Então, um pouco sobre isso que vai ser o nosso diálogo aqui nesse momento. Bom, então, a primeira questão que a gente se faz é como e por que no Brasil se constituiu, a partir de que momento isso se tornou uma agenda importante para o Brasil, construir um plano setorial, né, que foi chamado por esse nome bem longo, né, e que todo mundo apelida e conhece de Plano ABC, mas que se chama Plano Setorial de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas para a consolidação de uma economia de baixa emissão de carbono na agricultura, né? Conhecido como Plano ABC e agora como o ABC+, né? Porque nós temos uma segunda fase do Plano ABC acontecer. Então, introdutoriamente, eu vou tentar colocar para vocês como que essa agenda se torna importante e por que a agricultura, o setor agropecuário, que por até algum tempo atrás era um tanto quanto contraditório à agenda das mudanças climáticas, ele se envolve, né, para a construção desse plano. E aí, a outra pergunta para iniciar é: a agricultura familiar, ela está integrada, né, a esse plano da agricultura de baixa emissão de carbono? Ela se envolveu nessa construção? Ela acessa essa política pública? Então, eu usei como referências, né, para essa contextualização inicial,
a minha tese de doutorado, que foi orientada pela professora Kátia Grisa, e também um artigo que eu produzi em parceria com a Lívia Calil, que é doutoranda da USP, em relação a essa inserção da agricultura familiar na construção do Plano ABC, tá? Bom, é de conhecimento né, geral que desde das conferências das partes, do início das conferências das partes, os países passaram a ter responsabilidades em relação às suas emissões de gás de efeito estufa. Então, digamos que um marco muito importante disso foi a conferência, né, a COP3, onde se construiu o protocolo de Quioto, né, em 1997. A partir desse momento, todos os países passaram a ter responsabilidades em relação ao desenvolvimento de ações internas, né, aos seus países para buscar reduzir as emissões de gás de efeito estufa, com uma característica importante, que é a questão das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, porque lá no início desse debate, a gente tinha uma diferenciação do que era países anexo 1 e países que não eram anexo 1, ou seja, países desenvolvidos e que eram responsáveis pela maior parte da emissão dos gases de efeito estufa, né, eles tinham uma responsabilidade maior, é uma gama, né, uma lista de países que fazem parte desse anexo 1 e tinha uma responsabilidade maior em relação a essas ações, né, de redução da emissão de gases de efeito estufa. O Brasil, né, no início das agendas, ele não se colocava muito como responsável, se colocava como país de desenvolvimento e que muitas vezes era receptor, inclusive, de ações internacionais nesse sentido. Bom, mas sempre esteve presente, né, digamos, nessa agenda e se colocando de alguma forma. Qual que era o principal problema que o Brasil tinha, e na verdade continua tendo até o momento, em relação às emissões de gases de efeito estufa, né? Se a gente olhar os padrões de emissão, que a gente pode conferir pelo observatório, é a mudança de uso do solo, principalmente, né, o desmatamento, no caso, para a utilização aí, em muitas dessas situações, para a pecuária extensiva, né? Então, o Brasil teve uma agenda muito pautada por muitos anos em relação à redução do desmatamento, porque era esse, sim, o nosso principal problema de emissões, né, de gases de efeito estufa. Ocorre que, passados aí várias COPs, né, em 2009, se tinha uma grande expectativa que houvesse a construção do novo acordo climático global, porque já tinham se passado mais de 10 anos do protocolo de Quioto e se esperava que um novo protocolo fosse construído. Nesse momento, em 2009, o Brasil vinha ganhando uma projeção internacional, porque os números do desmatamento realmente tinham baixado muito, ou seja, ele conseguiu esse destaque, apresentar isso internacionalmente, e aí houve um posicionamento de que o Brasil precisava apresentar uma proposta, e talvez que não fosse necessariamente a mesma que vinha se trabalhando até aquele momento, mas que colocasse o Brasil em projeção internacional, visto que era uma COP muito esperada, com grandes expectativas. Realmente foi a COP com a maior participação do número de países, né, e etc. O acordo, né, o protocolo não aconteceu, só foi acontecer mais tarde, né, o Acordo de Paris. Bom, então, durante as entrevistas, uma questão que chamou a atenção é que a criação do Plano ABC, naquele momento, ela veio embarcada numa discussão de que uma decisão presidencial, inclusive, buscava levar para Copenhague um posicionamento forte do Brasil em relação à mitigação, colocar o Brasil em projeção internacional nesse sentido. Nesse contexto, não só o Plano ABC, vem toda uma, digamos assim, um contexto, né, de ações políticas voltadas a essa agenda climática.
Então, nós temos, em 2009, a criação da Política Nacional sobre Mudança do Clima, que é a política, digamos assim, marco em relação à questão climática no Brasil, da agenda climática, que é a Lei número 12.187, regulamentada pelo decreto 7.390 de 2010, que depois foi substituído pelo decreto 9.578 de 2018. Nos decretos regulamentadores, né, inclusive na política, se menciona, então, que deveriam ser desenvolvidos planos setoriais que visassem essa redução, né, a mitigação da mudança climática através da redução de gases de efeito estufa. E a agricultura, nesse momento, entra nessa proposta, porque ela precisava construir o seu plano, e se viu naquele momento um tanto quanto pressionada também a fazer aquilo de uma maneira muito rápida para levar algo já à COP, que acontece no final do ano, né? Acontecia no final do ano. Então, os principais atores da construção dessa política foram o Embrapa e Mapa, né? E, no caso, aí nós temos, dentro das entrevistas do doutorado, que naquele momento eles fizeram uma contabilidade, ou seja, eles buscaram as principais atividades agropecuárias que eram desenvolvidas no Brasil e fizeram uma estimativa em relação da contribuição que essas atividades tinham em relação à redução de emissão de gases de efeito estufa, projetadas em relação ao número de hectares que essas atividades ocupavam. Então, como bem coloca o entrevistado 4 aqui, se tratava de uma história de contabilidade, né? Então, que eles fizeram essas projeções. E o que a gente percebe nesse momento é que há uma mudança na agenda climática em relação ao setor do agronegócio, porque até aquele momento, o setor do agronegócio, ele era um pouco assim, ele não gostava muito de discutir sobre questão climática, porque ele era visto, né, e taxado como o vilão da história. O vetor do desmatamento era o setor agropecuário, né? E ele se usa desse momento, então, para fazer uma mudança dessa imagem, uma transformação, ou seja, o setor agropecuário passar a ser o setor que desenvolve uma agricultura de baixa emissão de carbono. Inclusive, eles em alguns momentos usavam o termo uma agricultura agroambiental, por exemplo, né? Então, há essa mudança de agenda naquele momento. Observações importantes sobre a construção desse plano. Primeiro, não havia nada muito inovador no plano ABC. Eram tecnologias que já eram extremamente conhecidas pela Embrapa e pelas pessoas, inclusive. Como a gente pode observar aqui na fala do entrevistado 5, né? Foram tecnologias que o Brasil já fazia e que contribuem muito para a mitigação. Então, assim, as tecnologias plantio direto, a gente faz desde 1970. Ou seja, não era algo, digamos assim, muito novo, tecnologias inovadoras, eram tecnologias já desenvolvidas e que eles fizeram uma estimativa de como isso poderia contribuir nessa redução de emissão de gases de efeito estufa. Depois, no decorrer do processo, houve incorporação, por exemplo, tratamentos de dejetos animais, que inclusive foi uma pauta da agricultura familiar, enfim, né, fixação biológica de nitrogênio, etc. Mas havia uma preocupação muito grande em relação às dimensões de área. Precisávamos ter números que fossem expressivos, significativos, e isso era algo que mereceu destaque naquele momento e o que direcionou um tanto quanto, né, das tecnologias também que foram incluídas aí nesse plano ABC. Uma segunda observação importante é que o programa ABC, em relação à linha de crédito, ele foi uma reconfiguração de linhas de crédito que já existiam, que foi o Produza e o PropFlora. Um que era o Programa de Incentivo à Produção Sustentável do Agronegócio e a PropFlora, que era o Programa de Plantio Comercial e Recursos de Florestas. Então, foi uma reorganização de algo que já vinha sendo desenvolvido. E a terceira observação, e muito importante, é que a agricultura familiar,
ela é citada em todos os programas do Plano ABC. Ela está presente no documento. Se vocês baixarem hoje, né, o Plano ABC lá de 2012, porque ele foi lançado em 2012, se vocês colocarem o termo de procura agricultura familiar, vocês vão ver que a agricultura familiar é citada inúmeras vezes. E se vocês observarem a lista dos colaboradores, que são mais ou menos umas 140 pessoas, nós temos atores representativos da agricultura familiar que são colocados lá nesse plano. No entanto, a agricultura familiar teve uma baixa aderência ao programa ABC, tá? E aí, por isso que nós buscamos entender o porquê isso aconteceu. Bom, em relação às linhas de crédito, só para a gente ter uma noção, agora nessa nova reconfiguração do programa houve algumas modificações nesse sentido, mas no início nós tínhamos 7 linhas de crédito, sendo que 6 eram de mitigação e uma era de adaptação, né? Quando eu fiz a pesquisa de doutorado, eles colocaram que ao final do processo eles se deram conta que eles só tinham pensado em políticas, em linhas que eram para mitigação, né? E aí que precisava em algum momento aparecer adaptação às mudanças climáticas, então foi nesse momento que inseriram essa linha. Então, a gente tem aí recuperação de pastagens degradadas, integração lavoura-pecuária-floresta, SAFs, o sistema plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, florestas plantadas, tratamentos de dejetos animais, como linhas de crédito aí, relacionadas à mitigação. Bom, como eu já comentei, os atores principais nessa construção foram o Mapa Embrapa, com uma mediação da Casa Civil, então a Casa Civil mediava o processo das reuniões, e um elemento da construção que já mostra um pouco esse distanciamento da agricultura familiar já no âmbito da construção da política, é que essa digamos assim, preocupação com o tamanho da área, com os números expressivos que precisavam ser demonstrados, desde o início, houve um direcionamento que já era voltado para os médios e grandes produtores, né? Então, o representante da SEAD, que participou desse processo, das reuniões, ele coloca que, desde o início, havia um viés muito grande de que esse plano, ele era um plano do mapa, né? Lembrando que, aqui eu estou falando do representante da SEAD, mas em 2009 nós tínhamos NVA, né? E que o entendimento que se tinha até o momento é que quem deveria pagar a conta da mitigação das mudanças climáticas e reduzir as emissões de gases de efeito estufa era a agricultura de grande escala, porque era ela responsável por essas emissões. Então, desde o início, de acordo com esse entrevistado, havia um direcionamento para esses médios e grandes agricultores, produtores, né? Essa agricultura de grande escala. Bom, da forma como foi conduzido, um dos entrevistados comenta também que pode ter levado ao resultado do plano ABC da forma como ele foi conduzido, que resultou no plano dessa forma, que havia uma proposta já construída, e que isso era levado para as reuniões já mais ou menos estruturado, ou seja, lá na reunião se definia alguns detalhes, mas que a proposta do plano em si, ela já vinha mais ou menos organizada. E aí, a outra percepção, outro elemento, é que a agricultura familiar naquele momento entendia que ela já desenvolvia uma produção sustentável, ela já desenvolvia uma agricultura de baixa emissão de carbono. E mais do que isso, o programa ABC, ele previa linhas de crédito naquele período a partir de 5,25%, né, 6% ao ano, né, de juro. E nós tínhamos linhas do Pronaf de 2,5% naquele período. Então, os atores da agricultura familiar pensavam assim, bom, tá, mas o agricultor, ele quer implantar lá um sistema lá de fixação biológica de nitrogênio. Pois ele pega o Pronaf, que tem linha para isso, para ele implementar essa tecnologia, e ele vai pagar 2,5% ao ano de juro. Então,
ele não tem porquê, não é lógico para ele acessar as linhas do ABC. Então, eles entendiam que, além de que esse programa já era direcionado para médios e grandes produtores, havia já linhas que contemplavam o desenvolvimento dessas tecnologias na agricultura familiar a condições que eram melhores para os agricultores familiares. Outro elemento que foi colocado durante a pesquisa é que os atores da agricultura familiar naquele momento estavam envolvidos na busca de uma política de transição para a agroecologia. No entanto, da forma como foi construído, ou seja, precisava ser algo rápido, né, que tinha aquela pressão para ir para a COP e levar uma proposta, não havia tempo para amadurecer uma proposta de uma política de transição agroecológica. Então, eles acabaram, digamos assim, entendendo que essa pauta era importante para eles, né? Então, o plano ABC foi construído sem um envolvimento tão grande desses atores aí da agricultura familiar, que além das outras questões também estavam pensando nessa política de transição agroecológica. Como que isso reflete na implementação, né, do ABC, do programa ABC? Houve a construção de grupos gestores estaduais, né, para que houvesse digamos assim, um reconhecimento dessa política a nível nacional. Foi uma estratégia de difundir esse programa, né, a nível nacional, e que seguissem os mesmos padrões do plano ABC. Então, muitos estados, a maioria dos estados brasileiros, publicou planos estaduais, né, da agricultura de baixa emissão de carbono e desenvolveu estratégias para difundir e divulgar a política. Essa concepção de que o programa ABC ela é destinada para médios e grandes produtores, isso foi para dentro do setor bancário, para as cooperativas de crédito, para a pessoa lá que operacionaliza, né, o que o Lipsky vai falar na teoria de implementação de políticas públicas como os burocratas de nível de rua. Então, a pessoa que faz o projeto, a pessoa que implementa a política dentro do banco, ela tinha essa concepção também. Não, o plano ABC é para grande produtor, né? O agricultor familiar, nós vamos trabalhar com o Pronaf, o médio produtor, nós vamos trabalhar com o Pronamp. Se o médio produtor não conseguir o Pronamp, então nós vamos tentar um ABC para ele. Então, uma visão muito, digamos assim, operacional mesmo da política, né? Lógica, digamos assim. E até as tecnologias mais acessadas foram de recuperação de passagens degradadas no sistema plantio direto. O que isso significa, né? As culturas aí do plantio da soja e a bovinocultura de corte, no caso do brasileiro, ou seja, são culturas aí que ocupam áreas bastante extensas, né, no Brasil. Então, outro elemento que impactou um pouco nos números, porque se a gente vai observar os números do ABC, ele ficou muito aquém do que era projetado quando do seu lançamento, né? Depois talvez o professor Júnior até vai comentar sobre isso. Os burocratas em nível de rua, os implementadores, eles caracterizaram, né, na minha pesquisa de campo, que se tratava de um programa complexo, que necessitava um projeto burocrático, porque precisava uma justificativa de como aquela implementação ela iria auxiliar na redução de emissão de gás, a mitigação da mudança climática, e por isso era mais moroso para a liberação do recurso. Então, por exemplo, lá no setor bancário eu fiz entrevistas e a pessoa que eu entrevistava dizia assim, olha, o agricultor chega aqui para mim, se ele pode fazer um Pronamp, eu faço o Pronamp para ele aqui, em uma semana ele está com o dinheiro na conta dele, ele vai fazer o que ele precisa. O ABC não é assim que funciona, demora mais, às vezes demora mês, inclusive chega a vencer a licença que ele precisa lá, que ele retirou e etc., e ele precisa renovar isso, algumas outorgas, enfim, que são necessárias dependendo da atividade que é financiada. Então, eles tinham essa concepção na implementação, né, de ser um projeto burocrático, moroso, e isso, de certa forma, também foi distanciando um pouco as pessoas em relação a buscar esse crédito, né, por essas características. No caso da pessoa que operacionaliza o crédito,
ela tem uma visão muito objetiva e prática das questões, né? Então, nós vamos pelos caminhos que são, digamos assim, mais facilitados para o cliente lá, né, do banco, ou, enfim, o cooperado lá na cooperativa de crédito, etc. Então, acabou que não se teve um trabalho, né, em relação lá no nível da implementação com o objetivo e fim desse programa, dessa política. Se tornou mais uma linha de crédito. A gente sabe que isso não é só o caso do ABC, isso tem tantas outras, inclusive tem estudos aí do Pronaf mesmo que mostram isso se torna uma linha de crédito, é algo muito operacional que não se tem aí uma, digamos assim, uma preocupação com o objetivo específico, né, dessa política, porque ela foi criada. Bom, e isso, todas as dificuldades, os elementos que foram colocados, levou aí aos burocratas de rua, as pessoas que implementam as políticas, a preferir outros programas de crédito, que não o ABC. Ou seja, o ABC era literalmente naqueles casos em que não se podia acessar outra política. E isso, em muitas entrevistas aí da pesquisa de campo, ficou muito claro. Então, assim, se o médio agricultor tem condição de acessar um Pronamp, inclusive em muitas situações se confundia o Pronamp com o programa ABC. Mas o Pronamp é muito parecido com o ABC. Mas o ABC é o mais complicadinho um pouco que o Pronamp. Então, assim, se puder acessar o Pronamp, a gente deixa o ABC. Mas tem os casos que o agricultor não pode mais acessar o Pronamp. Daí, a gente, então, acessa o ABC. Então, dessa forma que se desenhou aí no contexto da implementação. Bom, já no final aqui, porque eu já estou estourando meu tempo, né? A gente percebeu com isso que houve um distanciamento da agricultura familiar desde o processo de construção e que, consequentemente, isso se estendeu na implementação da política pública, né? Então, a agricultura familiar, ela acabou não acessando, né? Se a gente pegar os dados hoje, verificar os tamanhos de área, né? As médias de área, a gente fez isso para o Rio Grande do Sul, para Minas Gerais, a gente está falando em áreas sempre superiores a 200 hectares, 500 hectares, dependendo do estado. Então, a gente está falando em grandes áreas realmente. Então, aquela concepção, aqueles elementos que participaram do processo lá na construção da política, eles vão ter um reflexo direto na implementação. A pergunta que a gente tem é a seguinte: mas a agricultura familiar, gente, ela não desenvolve uma agricultura de baixa emissão de carbono? Qual que é o caminho? Vamos pensar assim, seria a inserção dessa agricultura familiar no programa ABC? Seria a criação de um programa específico para isso, né? Inclusive, se colocou em uma das entrevistas que eu estava, quando eu conduzi a pesquisa, que se chegou a pensar num Pronaf ABC. Isso chegou a ser cogitado. Mas como haviam políticas, já haviam linhas do Pronaf que financiavam aquelas tecnologias, eles acharam desnecessário criar mais uma linha do Pronaf, por exemplo, né? Então, qual que seriam os caminhos? Todos esses elementos que eu estou comentando para vocês, o pessoal que reestruturou o ABC, que agora esse novo ciclo do ABC, que se chama ABC mais 2030, eles sabem, porque inclusive eles nos procuraram várias pessoas de todos os estados, então quem fez pesquisa, os implementadores, né? Então, eles fizeram uma entrevista comigo e a professora Kátia, que a gente colocasse todos esses elementos. Então, tudo isso é de conhecimento, né, do mapa e, digamos assim, das pessoas que organizaram o ABC mais 2030, que tem novas estratégias, ou seja, tem uma reformulação. O Júnior vai colocar isso depois para vocês. Então, tem a abordagem conceitual aí no caso da abordagem integrada da paisagem, contribuições em relação à manutenção dos sistemas, práticas, produtos, processos de produção sustentáveis, né? E aí, o que fica, o questionamento, né, que é para a gente estar dialogando aqui, isso será suficiente para integrar a agricultura familiar ao programa ABC? Né? É um pouco... 30 minutos, tá?
Eu tinha contabilizado aqui que eu estava no meu teto e estou encerrando aqui para poder passar para o Júnior. Mas é um pouco nesse sentido. Então, agora, a partir dessa contextualização inicial, da gente entendendo, né, como surge esse plano, como ele é construído, onde é que fica a agricultura familiar nessa construção, e alguns reflexos que isso tem na implementação, o Júnior vai dar sequência falando um pouco sobre esse momento atual e quais são os desafios que nós temos, talvez, pensar, né, em caminhos aí para que essa integração da agricultura familiar nessa agenda, né, da agricultura de baixa emissão de carbono, porque o simples fato de a gente reconhecer, como estudiosos da área, enfim, pessoas que têm conhecimento sobre agricultura familiar, que ela desenvolve uma agricultura que é sustentável, que é de baixa emissão de carbono, não é suficiente, isso precisa ser reconhecido, isso precisa ser quantificado, é preciso estar realmente inserido efetivamente nessa agenda. E uma das questões muito criticadas da primeira parte do programa é que não havia um monitoramento muito aprimorado, né, sobre essa redução de emissão de gás de efeito estufa, né, das tecnologias, e isso é colocado aí como uma proposição nessa nova etapa, né, do programa que o Júnior vai estar comentando aqui para vocês, tá? Então, enfim, foi um pouco nesse sentido a minha fala, a gente vai ficar à disposição depois aí para as questões, vou passar agora para o Júnior, então, dar continuidade. Obrigado, Letícia. Antes, boa noite a todos e todas. Quero parabenizar primeiro pela iniciativa da Escola de Inverno. Parabéns, estou surpreso com o grande alcance que a escola tem. Estou vendo aqui, tem 110 pessoas na sala. Quero agradecer também a Letícia pelo convite. Foi a Letícia que fez o convite para mim. Muito obrigado, Letícia, por essa oportunidade. E sem delongas, vamos lá, que o tempo voa, um tema tão complicado, né, de tratar. A Letícia apresentou muito bem, né, o plano ABC e os desafios, e vou tentar, vamos dizer assim, seguir no mesmo nível, na mesma qualidade. Na verdade, nós fizemos essa reflexão conjunta, né, os desafios para a inserção da agricultura familiar no ABC+, a pedido da Agroícone, para aportar algumas contribuições na consulta pública do Plano ABC+. Então, nós começamos, vamos dizer assim, a entrar na reflexão quando o documento foi colocado para consulta pública. Enviamos sugestões para melhoria do Plano ABC, na verdade, do plano operacional do ABC, que eu lembro, ao todo, enviei mais de 100 sugestões, mas, vamos dizer assim, foram acatadas, mas as principais foram acatadas em meio termo. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Então, o objetivo dessa reflexão que nós fizemos foi reforçar a importância e discutir as implicações, né, dos agricultores familiares no Plano ABC+. E como a Letícia destacou bem, nós utilizamos, né, o trabalho dela e também os próprios dados. No Plano ABC, primeira versão, vamos colocar assim, primeiro ciclo, praticamente não identificamos, né, uma adesão da agricultura familiar. Mas aqui cabe reforçar o que a Letícia já disse, mas quero reforçar um pouco mais, porque é algo crítico e algo estrutural que eu coloco, né, vamos dizer, da característica brasileira, que é a falta de uma estrutura adequada de monitoramento das políticas públicas. A Letícia falou da falta, né, de monitoramento. Então, por exemplo, se nós formos lá no Observatório ABC, que ficou na plataforma ABC, que ficou responsável pelo monitoramento, veja, o primeiro ciclo já acabou e ainda não temos, vamos dizer assim, resultados oficiais do plano ABC. Veja, já acabou o plano, já estamos, né, na prática, no segundo ano do segundo ciclo, e não temos nenhuma informação oficial no sentido do termo. O que você tem são estudos extraoficiais, feito por vários pesquisadores, várias instituições, mas todos utilizando os dados secundários, extrapolações, e não, como a Letícia destacou bem, monitoramento, no sentido do termo, ir lá a campo, ver se de fato as tecnologias estão alcançando os resultados e etc. Isso não temos, isso é grave,
porque isso dificulta você discutir a política pública. E, nesse caso, o segundo ciclo, né, ele tem esse agravante. Pode passar, Letícia, por favor. Então, a estrutura da minha fala ela vai ser uma breve contextualização, não vou me estender muito, porque a Letícia já fez isso muito bem. A questão da agricultura de baixa emissão, aqui eu quero fazer uma observação a respeito. E no caso específico da agricultura familiar brasileira, claro que vale para toda a agricultura, mas como nós estamos falando de um contingente, né, de agricultores significativo, né, quase 4 milhões de agricultores, essa questão da heterogeneidade, ela ganha corpo, porque você não está falando de grupos pequenos, você está falando de um grande diferencial, com uma grande quantidade de agricultores, sistemas produtivos, tecnologia, essas características sociais e etc. E, por fim, eu fecho com algumas recomendações que nós apresentamos naquele documento que foi utilizado para a consulta pública, na tentativa de contribuir para, vamos dizer assim, o desenvolvimento de uma agricultura familiar de baixa emissão. Por favor, Letícia. Então, a Letícia falou muito bem da questão das mudanças climáticas, eu só queria reforçar o seguinte, que, na verdade, a agricultura, ela tem, vamos dizer assim, ela tem um duplo papel na questão das mudanças climáticas, né? Ela é impactada pelas mudanças climáticas, então você tem que pensar em como medidas de adaptação, e aí já entra a questão do ABC+, você tem agora vamos dizer assim, pelo menos no documento, né, um indicativo de que vão buscar também a adaptação às mudanças climáticas. E o segundo papel que a agricultura tem é que ela pode aportar uma grande contribuição para as mitigações das mudanças climáticas, seja mitigando as emissões, seja como vetor de captura e estocagem de carbono. Então, aqui, já falando do próprio ABC, tanto ABC e ABC+, eu vejo que uma grande contribuição dessa política, desse plano, foi o seguinte, na verdade, o que ele fez foi colocar nos critérios utilizados na tomada de decisão dos produtores, critérios relacionados à dinâmica do ciclo de carbono no sistema produtivo. Então, além de você olhar todos aqueles critérios agronômicos para você ter uma produtividade esperada e os critérios econômicos em termos de rentabilidade, agora você tem um conjunto de critérios relacionados à dinâmica do ciclo de carbono no sistema produtivo. Então, isso é algo importante. Então, por que eu destaco esse aspecto? Porque ele não vai só na questão do crédito, ele vai também numa nova forma de produzir. Então, veja, agora eu tenho que olhar, e aí que entra, de maneira muito importante, a questão do monitoramento, porque é muito fácil no sentido de olhar a questão dos critérios econômicos, porque você tem os preços, você tem as planilhas de custos, a questão agronômica, né, você tem as informações, as análises de solo, mas de carbono você praticamente não tem nada. É uma informação que inexiste, o produtor não tem essa informação. Então, como que ele vai incorporar esses critérios na sua tomada de decisão se você não tem informação? E associado à própria mudanças climáticas, você tem a questão da segurança alimentar. Então, se a agricultura pode ser muito impactada com os potenciais efeitos das mudanças climáticas, nós podemos colocar em xeque a nossa segurança alimentar. Na verdade, relativa à segurança alimentar, né? Porque nesse momento temos milhões de pessoas sem acesso à alimentação, então até é difícil falar que estamos numa situação de segurança alimentar no Brasil. A própria ausência no primeiro ciclo do Plano ABC da agricultura familiar, embora tenha sido mencionada, e a Letícia tratou muito bem disso, mas eu também queria destacar o seguinte, que o Plano ABC, ele vai também além do crédito, então eu vejo que também faltaram duas coisas. Uma, estabelecer metas para a agricultura familiar. Não é uma questão de colocar em contraposição, mas simplesmente reconhecer que a agricultura familiar apresenta características próprias, e por isso merece a definição de metas específicas para a agricultura familiar. A segunda é as estratégias eu vou colocar a ATER, Assistência Técnica e Extensão Rural, mas eu incluiria as estratégias de comunicação. Então, eu vejo que faltou um pouco disso no Plano ABC. Faltou muito, vou falar, estou sendo generoso, faltou pouco, faltou muito. A estratégia de comunicação. O Plano ABC+, que vai tentar dar essa continuidade na política, só que agora com
vamos dizer assim, um pouco mais de atenção na agricultura familiar. Então, por exemplo, quando você pega o plano operacional, você tem várias vezes a citação do termo agricultura familiar, agricultor familiar, pequeno agricultor, inclusive entram quilombolas, você tem essa citação muito mais explícita em vários momentos do documento, mas, por exemplo, continua sem uma definição de metas. Então, como que você vai monitorar uma política que você não tem metas? Você tem a meta do programa como um todo, do plano como um todo, mas você não tem as metas relacionadas à agricultura familiar. E não estou falando aqui só das metas de implementação das atividades, mas as metas, por exemplo, em relação aos serviços de ATER, a comunicação, a sensibilização. Depois vou falar sobre isso na comunicação. Pode passar, Letícia, não quero me estender muito. Já falei basicamente dessa questão, né? Então, o aumento do risco climático, isso aí já é, vamos dizer assim, consolidado, não temos mais o que falar, né? Comentamos antes aqui que, por exemplo, aqui na região de Curitiba que eu moro, estamos há mais de 15 dias sem chuvas, um clima seco. Então, veja, os agricultores do Cinturão Verde de Curitiba, eles com certeza já estão sofrendo com essa, vamos dizer assim, pequena estiagem. Se ela se prolongar, isso pode comprometer. Então, isso está ocorrendo com mais frequência, o regime de chuvas já mudou, nós temos evidência já científica da ocorrência dos eventos extremos, e no caso da agricultura familiar, aqui eu queria destacar o seguinte, nós lemos muito, né, que a agricultura familiar é por natureza mais ecológica, ou vamos dizer assim, menos impactante. Só que temos que ponderar um pouco essa característica dela. Muito dessa característica é justamente pelas fragilidades estruturais da agricultura familiar. Porque se você pega a parcela da agricultura familiar que está integrada às cadeias produtivas, ela é tão degradante como qualquer outra atividade da agricultura. Ela não é tão sustentável, ela não é tão ecológica. Na verdade, temos que olhar com um pouco de cuidado, por quê? Porque essa agricultura que gera menos impacto, mas também é formada por um grupo imenso, nós estamos falando de milhões de agricultores, que estão na linha de pobreza ou abaixo dela. Ou seja, é um conjunto de agricultores que eles estão privados do básico, de qualquer, né, elemento que contribua de fato para um mínimo conforto do produtor e sua família. E esses agricultores, é aí que vem algo interessante, né? Esses agricultores é que são os mais suscetíveis às mudanças climáticas. Porque eles não têm tecnologia, depois vou mostrar rapidamente alguns dados, eles não têm capital, eles não têm, em sua grande medida, nem mão de obra disponível para ajudar, eles não adotam tecnologias, mesmo que relativamente simples, não têm equipamentos, maquinários, etc. Então, esses agricultores, eles são os mais suscetíveis. E, na verdade, eles continuam de fora do ABC. Por quê? Porque o ABC também não dá conta. Então, a própria resposta via plano ABC e ABC+, ele não vai dar conta. E aí que falta, né, já falando do plano ABC+, que o plano ABC já foi, primeiro ciclo, falta, nesse plano, um olhar muito mais substantivo para a agricultura familiar, ou seja, reconhecer essas fragilidades estruturais e integrar o plano ABC a políticas estruturantes, principalmente com vistas, né, Letícia, ao desenvolvimento rural. E a agricultura, ela já tem, tivemos avanço, isso é inegável, né, o PRONAF, a própria institucionalização do termo para fins de políticas, mas, na verdade, essa semana mesmo, nós estávamos numa reunião de trabalho e eu estava refletindo sobre isso. Quando você pega os dados de 2006, do censo, e os dados de 2017, e você, né, faz uma análise fria dos dados, ou os dados estão errados, ou parece que nada aconteceu em termos da agricultura familiar. Porque você continua com milhões de agricultores em situação de pobreza, milhões de agricultores sem acesso ao mínimo necessário para uma produção relativamente viável, em termos de viabilidade econômica, viabilidade social, inclusive em termos de sustentabilidade ecológica. Porque como esses agricultores não conseguem produzir o mínimo necessário para a sua subsistência, eles acabam recorrendo ao uso mais imediato dos recursos naturais, e obviamente não é que eles sejam, vamos dizer assim, eles façam isso de maneira consciente em termos de degradação ambiental. Não, é o que está ao alcance deles. Então, por exemplo,
Os agricultores que estão ali próximos, os agricultores familiares que estão na região do bioma amazônico, qual que é o recurso vamos dizer assim, mais imediato para eles iniciarem atividade econômica? Eles desmatam, vendem a madeira e compram um boi. É a forma deles entrarem na atividade. E aí, como que você reverte esse ciclo? Pode passar, por favor. Com políticas estruturantes. Como a Letícia destacou, o novo ciclo do Plano ABC, ele traz novas tecnologias. Então, por exemplo, eles incluíram o sistema de plantio direto hortaliças, mas não há uma vinculação direta com a agricultura familiar no sentido de estabelecer metas. Na verdade, incluem o de hortaliças, mas ele continua de maneira geral. E, na verdade, até o montante ele é relativamente pequeno, que eu lembro são 800 mil hectares que eles querem tentar implantar o sistema de plantio direto. Eles incluíram também, né, o sistema irrigado, isso é interessante, que eles tentam mostrar como que a irrigação pode contribuir também para as mitigações, e nesse caso, para a adaptação. O problema é o seguinte, né, que você não vê no plano, por exemplo, uma integração das discussões sobre sistemas irrigados com a gestão de bacias hidrográficas. Então, você pode ter uma sobreutilização dos recursos hídricos, como nós já temos em várias regiões. Por exemplo, o próprio perímetro irrigado lá do Nordeste, nós temos infraestrutura parada porque simplesmente não tem água, ou seja, construir uma infraestrutura acima da capacidade de suporte das bacias hidrográficas, e agora você tem capital instalado que está morto, porque não tem água. Incluir uma abordagem interessante, que eles chamam de terminação intensiva, em que você tem um foco na dieta do bovino, em que você tenta encurtar o ciclo de produção, e com isso você reduz o tempo de emissões de gás metano. Aí você vem com uma separação agora dos SAFs, e os SAFs são interessantes porque eles têm um perfil mais da agricultura familiar, porque eles são mais intensivos em mão de obra do que intensivos em maquinário, porque eles não são sistemas integrados no sentido de LPF, LP, ILF e assim por diante, em que você ainda entra com muito maquinário. Nos sistemas agroflorestais, não. Você tem um agrossistema muito mais biodiverso. A recuperação de pastagem já estava, né, só mudaram para práticas de recuperação, incluíram algo também muito interessante, mas, na verdade, isso também já, vamos dizer assim, já estava saindo, ganhando espaço, na verdade, na agricultura comercial, que é o uso de bioinsumos. Por quê? Porque eles estão esbarrando já nos limites da tecnologia, vamos dizer assim, sintética. A agricultura, os insumos sintéticos, eles estão chegando ao seu limite, estão criando distorções que a solução agora, eles estão buscando controle biológico de pragas, adoção de biofertilizantes. A própria guerra da Ucrânia agora está dando um incentivo para a adoção de sistemas de outros insumos, vamos dizer assim, com menor potencial de degradação. E, por fim, o manejo de resíduos, que também já estava lá, e, como a Letícia destacou, não teve tanto, mas você vê várias iniciativas. Eu até vi no comentário aqui sobre a questão do apoio da Itaipu. No Paraná tem alguns projetos pilotos da Itaipu, que eles estão instalando sistemas de tratamento de resíduos de produção animal, principalmente na região oeste, onde fica, oeste e sudoeste, onde fica Itaipu, em que você tem um grande conjunto de produtores voltados à avicultura. Então você tem avicultura e suinocultura, então você tem uma geração de resíduos significativa que hoje está sendo transformada em energia. Claro que não toda, porque o investimento é relativamente significativo, mas é uma ação interessante. Pode passar, Letícia, por favor. Como metas, como eu falei para vocês, não tem nenhuma meta para a agricultura, então nem vou falar muito delas. Na verdade, as metas são gerais e algumas ainda não estão claras, apesar que nós fizemos sugestões. Por exemplo, o próprio abate em terminação intensiva, ele estava a informação de 5 milhões de cabeça, mas tá bom, 5 milhões ao ano, 5 milhões ao mês, 5 milhões no período, não tinha nada. Parece que agora, eu li recentemente a atualização, 500 mil cabeças por ano no sistema de terminação intensiva, que é muito baixo, porque nós estamos falando de um abate, se não me falha a memória, que pode chegar a 30 milhões de cabeças por ano, e você está falando em 500 mil cabeças só.
Tá passando o trem aqui perto, não sei se vocês estão escutando. Próxima, Letícia, por favor. E os resultados esperados, eles continuam na mesma, vamos dizer assim, na mesma metodologia anterior. Eles esperam esse volume de mitigações, né, mais de 1 bilhão de toneladas de CO2 equivalentes, mas essas estimativas foram feitas com base em dados secundários. Então, você não tem levantamento de campo, embora, novamente, você tenha a perspectiva de um sistema de monitoramento, mas eu vou falar para vocês que eu não estou tão otimista quanto a isso, não. Não estou tão otimista porque, né, o primeiro ciclo mostrou que não fizeram nada, e nem para apresentar os dados oficiais fizeram ainda. Com o plano já em 2 anos de sua execução, no meio, né, depois eu vou falar sobre o plano safra, isso vai reforçar essa questão, nós sabemos dos cortes orçamentários, e fazer um monitoramento de um programa dessa magnitude precisa de muito recurso, e nós não temos. O governo, pelo menos, não está disposto a fazer isso. Pode passar, porque aqui são conhecidos esses resultados esperados, né? E aí o que acontece, o que nós destacamos para essa agricultura familiar de baixa emissão, que o Plano ABC+, ele não deve olhar nessa perspectiva que nós temos, né, sempre temos visto no debate dualista, né, de agricultura familiar versus agricultura familiar. Na verdade, é simplesmente reconhecer que nós temos no Brasil várias agriculturas. E se nós temos várias agriculturas, nós precisamos enfrentar isso com várias estratégias, com várias metodologias, com vários elementos que deem conta minimamente dessa, né, esse é um desafio nosso, né, de contemplar essa heterogeneidade. Por favor, Letícia. E essa heterogeneidade já começa, né, em termos das diferenças diárias. Então, como eu falei, nós temos quase 4 milhões de estabelecimentos familiares, que ocupam quase 81 milhões de hectares, e aqui cabe um parênteses, né, veja, como que uma proposta de agricultura de baixa emissão de carbono pode deixar de fora um público de quase 4 milhões de estabelecimentos agropecuários. Não interessa que a área deles é menor. Veja, a agricultura de baixa emissão de carbono não é só para mitigar as emissões, não é só para capturar os gases de efeito estufa e estocar. É também para adaptação. Então, se você você na prática está deixando 4 milhões de agricultores à própria sorte. Claro que não todos, mas aqui não, olha, não dá 10% dos agricultores familiares aqui, se não me falha a memória, eu tenho essas estimativas, que teriam condições tecnológicas, financeiras, conhecimento, etc., de fazer frente às mudanças climáticas no sentido de investimentos para adaptação. Então, você está falando tranquilamente de 3,4 milhões, 3,5 milhões de agricultores familiares que, na prática, estariam à própria sorte. Então, eles não teriam, mesmo com Pronaf, com tudo, não, eles estão à própria sorte, esses agricultores. E no caso da mitigação, né, captura e estocagem de carbono, veja, nós estamos falando de 81 milhões de hectares. Então, você está falando de uma área que pode aportar uma grande contribuição em termos de mitigação de mudanças climáticas. Sobre a produção, eu convido vocês a darem uma olhada no trabalho que nós fizemos, porque eu vou falar para vocês, particularmente, eu não gosto, sou economista, tá bom? Então, vocês vão achar estranho o que eu vou falar. Particularmente, eu não gosto de utilizar valores monetários nas análises, porque, na verdade, os valores monetários, eles geram muitas distorções. Então, lá no nosso trabalho, eu preparei um quadro, nós preparamos um quadro, em que nós mostramos a importância da agricultura familiar na produção física. O percentual físico de produção que a agricultura familiar contribui. E tem vários produtos que a contribuição da agricultura familiar é superior a 50%. Ou seja, nós temos uma agricultura familiar importantíssima para a segurança alimentar, que em sua grande medida está à própria sorte. Veja, por exemplo, o caso da produção de leite. Quase 20 bilhões de litros de leite em 2017, né, foram produzidos pela agricultura familiar. E, sem contar, além de quase 4 milhões de estabelecimentos, nós temos 10 milhões de pessoas ocupadas na agricultura familiar. E, como eu disse, grande parte desse contingente está à própria sorte, porque esse contingente de 10 milhões, mais de 90% são membros da família.
Então, não são, vamos dizer, empregados contratados pela família. Então, nós estamos colocando, né, sob risco um grande contingente. Por favor, Letícia. E esse é o quadro triste, né, que nós temos da agricultura familiar. Claro que a questão da área, quando você fala 53% tem menos de 10 hectares, isso é um pouco característico, porque nós sabemos que nós temos uma heterogeneidade muito grande. Nós temos agricultores familiares que têm áreas maiores que 100 hectares, mas esses agricultores, eles estão em grande medida no bioma amazônico, que nós sabemos que lá o tamanho dos estabelecimentos é um pouco maior. Mas veja, nós temos que discutir uma agricultura de baixa emissão com um grande contingente de produtores familiares que tem uma área muito pequena. E que tem pouco, quando você vai olhar os demais dados, vejam, 18% receberam orientação técnica, 11% possui trator. Então, veja, eles não têm equipamentos, podemos ir para outros dados, mas não precisa, porque isso já são muito conhecidos, o censo é de 2017, que mostra grande carência em termos de acesso à tecnologia. E quando nós vamos para, veja, ABC, nós estamos falando em conhecimento. Não é só a tecnologia, como nós a conhecemos, máquinas, equipamentos, etc., mas grande parte do ABC, ele é sustentado por conhecimento, são técnicas, práticas, comportamentos. E nós temos 18% desses agricultores que nunca frequentaram a escola, e apenas 11% possuem ensino médio. Então, como que você vai tratar de um programa de altíssima complexidade com um público desse? E não só isso, né? Se nós falarmos pela própria perspectiva do crédito, é complicado. Que veja, esses produtores, qual que é a capacidade deles de entender um projeto técnico vinculado ao ABC? E a própria questão da obtenção de informações técnicas, vejam, quase 85% dos produtores obtêm suas informações técnicas via TV ou rádio. Por favor, Letícia, já estou terminando, já vou acelerar aqui. Quando você vai para o uso de outras tecnologias, né, como adubação, agroquímicos, nós sabemos que em certos momentos é necessário você utilizar agroquímicos, você utilizar adaptação, é difícil você ter uma produção, né, vamos dizer assim, 100% livre de insumos externos, mas ela é muito baixa. O plantio direto na palha, veja, apenas 11% dos produtores familiares realizaram, e aí eu vi um comentário da Nathalie, eu convido você a acessar o plano operacional do ABC+, que o próprio plano ABC+, reconhece que apenas 10 a 15% de todos os agricultores brasileiros que adotam o plantio direto, adotam de fato o plantio direto. O restante adota qualquer coisa menos o plantio direto. É só, assim, similar, mas não é. E aí entra a importância do monitoramento, porque, veja, você assume que aqueles 36 milhões de hectares registrados como sistema de plantio direto estejam fazendo aquela mitigação das emissões de carbono. Não estão, porque eles não podem ser caracterizados efetivamente como plantio direto. Por favor, Letícia. Então, já caminhando para a finalização, com as recomendações, e depois uma breve fala sobre o plano safra, porque é importante agora. Então, as duas principais recomendações, tanto que eu até destaquei em vermelho, pelo menos que nós chegamos em consenso entre os autores do texto, é comunicação, mobilização, sensibilização, capacitação e até. É essencial, veja, só para ilustrar para vocês, eu não trouxe o dado aqui, mas nós temos centenas de milhares de agricultores familiares no Brasil que não têm DAP, que é a Declaração de Aptidão à Agricultura, à Produção Familiar. Ao PRONAF, desculpa, ao PRONAF. Não sabe, veja, e o PRONAF foi criado há mais de quase 3 décadas. E o agricultor ainda não sabe. Imagine se o agricultor sabe o que é a ABC. O que é uma agricultura de baixa emissão. Então, a prioridade, na minha opinião, que deve ser do Plano ABC, é um bom programa, uma boa estratégia de comunicação. Então, sem conhecimento, não vai avançar em nada. Segundo, como nós temos um grande contingente de produtores familiares com problemas estruturais, né, na linha da pobreza ou abaixo dela, precisa garantia de mercado. Seja mercados institucionais, seja incentivos de mercados locais,
é preciso garantir a rentabilidade monetária desses produtores, inclusive com outros, mas aqui eu estou falando especificamente do ABC, então isso estaria ao alcance. Obviamente, se eu consigo, pelo menos, passar informações e garantir os mercados, aí eu posso entrar em outros temas, como, por exemplo, discutir análise de riscos, incertezas e seguro rural com esses produtores. Letícia, por favor. Na sequência, enfrentar o problema da infraestrutura. Nós temos milhões de produtores que não têm infraestrutura mínima. Nós temos estados, por exemplo, como o Pará, que praticamente 35% dos produtores rurais familiares não têm acesso nem à energia. Como que você vai chegar para um produtor que não tem acesso à energia e falar para ele, ó, vamos fazer agricultura de baixa emissão? Mas ele não tem nem energia, ele não pode usar um equipamento, nada. 2% dos produtores familiares, por exemplo, do Pará, tem trator. 98% não tem um equipamento básico. Para mim, se eu fosse um agricultor, o trator seria prioridade. Por quê? Porque ele ajuda no aumento da produtividade de maneira significativa. Veja, você tem que fazer muito esforço físico, e quando você tem um contingente de mão de obra ainda reduzido, não dá. A questão da inovação, e inovação aqui é no sentido vale a infraestrutura também, adaptada à agricultura familiar. Então, eu não posso chegar com pacotes tecnológicos. Eu tenho que olhar a realidade da agricultura familiar e eu tenho que buscar inovações voltadas para esse público. Às vezes, as inovações até são relativamente simples nesse momento. Por quê? Porque esses agricultores estão carentes do básico. Financiamento, obviamente, principalmente os agricultores que não têm condições, mas aqui o Plano ABC ele não vai dar conta disso, ele não tem esse viés social, então nós já sabemos que a adesão e a inserção da agricultura familiar, novamente, ela vai ficar à margem, a menos que nesses 8 anos que ainda restam do programa algo mude. Mas se não mudar, dificilmente teremos de novo a agricultura familiar no ABC. E se eu consigo garantir todos, vamos dizer assim, esses elementos para viabilizar e transformar a agricultura familiar para uma agricultura de baixa emissão de carbono, aí sim nós podemos falar em mecanismos de fato de mitigação e adaptação. Por quê? Porque nós teremos resolvido os problemas estruturais de grande parte da agricultura familiar. Por favor, Letícia. Próximo. Recentemente vocês viram, né, o lançamento do plano Safra 2022-2023. Vou falar para vocês que fiquei decepcionado, porque o documento praticamente não tem informação nenhuma, é mais uma apresentação em PowerPoint do plano. Eu fico me perguntando como que um plano que envolve quase 400 bilhões de reais é reduzido em 10, 12 páginas. Mas tudo bem, críticas à parte. O que eu quero destacar é o seguinte, que, né, aqui nós temos os números do plano ABC, né? Vejam que o Pronaf ele vai ficar com 54 bilhões e praticamente quase que meio a meio, né, 58, 42, entre custeio e investimento. O que eu quero destacar principalmente aqui é o aumento de juros. Então, nós tivemos um aumento significativo de juros em relação à safra anterior, e se você colocar que os agricultores familiares já têm dificuldade, né, em sua viabilidade econômico-financeira, esse aumento de juros pode significar um afastamento desses produtores. E inclusive com aumento de garantias. Então, isso pode afastar muito. O próximo, por favor, que eu quero destacar o do ABC. Isso. Que é o que nos interessa, né? Nós estamos falando do ABC. Então, veja, um plano que busca uma transformação significativa na agricultura brasileira. Isso aqui é o montante de recursos destinado para todo o ABC na safra 2022-2023, ou seja, para os mais de 4 milhões de produtores rurais brasileiros. Apenas 6 bilhões de reais. Menos de 2% do montante. E aí eu já coloco a seguinte questão, será mesmo que uma agricultura de baixa emissão de carbono no Brasil é prioridade? Você coloca agora, aqui é para agricultura total, será que uma agricultura familiar de baixa emissão de carbono no Brasil é prioridade? E veja o valor da taxa de juros do ABC, 7% ao ano, 8,5% ao ano, ou seja, agricultor familiar não vai buscar, porque o Pronaf tem uma taxa mais interessante, embora, como eu já destaquei, aumentou muito,
aumentou muito, pode parecer pequeno ali, 1%, 2%, mas quando nós estamos falando de agricultores que estão próximos à linha da pobreza, em sua grande maioria, é muito. Então, vou falar para você que essa é a minha interpretação, que infelizmente parece que não queremos uma agricultura de baixa emissão de carbono no Brasil, porque com o volume desse de recursos, com essas taxas de juros, num contexto que nós estamos vivendo, dificilmente os produtores familiares conseguirão obter esse crédito, sem contar todos os problemas, todas as dificuldades que eles já enfrentam. Por exemplo, quantos agricultores familiares conseguem realmente fazer um projeto técnico, entender um projeto técnico, que é necessário, é obrigatório para você acessar o ABC. Por isso que eu gostaria de encerrar enfatizando a importância daquela primeira recomendação, comunicação. Então, se nós temos recursos tão escassos à disposição para financiar a agricultura familiar brasileira, por que não investimos em comunicação e informação? Eu vejo que isso teria um potencial de aumento da produtividade, de aumento da qualidade ambiental e de aumento da qualidade de vida dos produtores rurais familiares muito maior do que o crédito, nesse momento. Por quê? Porque eles poderiam utilizar de maneira muito mais eficiente, muito mais adequada, aquilo que eles já dispõem está à disposição de maneira imediata. E aí você complementa com os programas de garantia de mercado, de acesso ao mercado, porque não adianta nada o produtor produzir se ele não tiver para quem vender. E nós sabemos que grande parte desses produtores familiares, o principal mercado deles é o mercado local. Por favor, Letícia, acho que acabou, né? Isso. Obrigado pela atenção. Acredito que não passei o tempo, acabei não marcando muito. Não, você ficou super dentro do tempo. Gostaria de agradecer ao professor Júnior, ao professor Letícia, excelente grupo de informações para o debate agora, né? Nós vamos passar, então, para as questões que foram colocadas até o momento. Eu tenho aqui uma primeira pergunta para o professor Júnior. Ela foi feita pela Cristiane. E a Cristiane fala: a difusão e incentivo aos processos de transição para a agroecologia não seria um caminho para inserir os agricultores familiares no plano ABC? Eu vou soltar uma pergunta por vez. Eu tenho mais umas perguntas aqui. Vou deixar essa pergunta, professor Júnior, e passo para a segunda na medida da sua reação, tá certo? Obrigado, professor. Obrigado, Cristiane. Na verdade, existe, né? Inclusive, nós fizemos uma reflexão recente sobre essa questão. Na verdade, nós temos várias propostas de sistemas alternativos de agricultura, né, sistemas produtivos. Claro que algumas são mais amplas, outras são mais restritas. Por exemplo, o que eu quero dizer com mais amplo, mais restrita? Por exemplo, a agroecologia, ela é uma proposta que eu posso, talvez alguém, né, alguns mais especialistas em agroecologia possam discordar de mim, mas eu vejo a agroecologia, como a operacionalização do desenvolvimento sustentável na agricultura. Por quê? Porque a agroecologia vai além das práticas de manejo de sistemas produtivos. Na verdade, é uma forma de modificar toda a área rural em relação, inclusive, à própria área urbana, com efeitos de radiação à área urbana. Então, você está falando de um processo muito mais estrutural, e eu vou falar para você, muito mais desafiante, porque nós estamos discutindo desenvolvimento sustentável há 4 décadas, e até agora ainda não sabemos o que é, e nem sabemos como fazer isso. E a agroecologia, ela vai um pouco nessa direção, no sentido de transformação. Não estou sendo crítico, eu vou falar para vocês que seria interessantíssimo se nós tivéssemos, vamos dizer assim, um avanço muito maior das contribuições da agroecologia em toda a agricultura brasileira. Por quê? Porque é a perspectiva de você reconhecer que a produção agropecuária, na verdade, eu não tenho um sistema agropecuário, eu tenho agroecossistemas. Ou seja, que a produção faz parte do ecossistema em que ela está inserida.
E a agroecologia, ela vai nisso. A questão, então, o que eu coloco a respeito da agroecologia? Ela é um processo muito mais estrutural, que está além das capacidades, por exemplo, do Plano ABC. E como as mudanças climáticas, elas estão, vamos dizer assim, muito mais urgentes nesse sentido de tentar, pelo menos, mitigar as emissões, claro que tem as adaptações, e aí as adaptações, a agroecologia, ela contribui de maneira direta, tá bom? Mas, e até um pouco, talvez até um pouco mais imediato. Mas em termos das mitigações, temos que fazer algo ainda mais imediato, que é justamente combater o desmatamento, reduzir as emissões relacionadas à criação bovina e tentar minimizar o uso de insumos externos na produção, principalmente na grande produção, que é a que mais utiliza esses insumos. Não sei se respondi, Cristiane, mas eu vejo dessa forma, que a agroecologia é uma ação muito mais estrutural e profunda do que nós estamos falando do ABC. Perfeito, professor. Muito obrigado pela contribuição. Nós vamos aqui a uma segunda pergunta, que me parece que foi colocada para os dois professores, pelo que eu entendo aqui. Ela é da Regina Lídia Rocha, e ela pergunta: onde o Plano ABC funcionou de forma efetiva mais recentemente? Júnior, posso começar? Em relação a essa questão, quando realizei a minha pesquisa de doutorado, foi em 2018, né? Então, eu acompanhei os dados até esse período, algum momento posterior aí para publicações. E o que nós tivemos, assim, digamos, de destaque em relação à operacionalização do Plano ABC no Brasil foi o estado de Minas Gerais. Agora, se nós avaliarmos criticamente esse funcionou efetivamente, aí a gente teria que fazer ponderações, né? O que nós tivemos lá em Minas Gerais, e para quem é aí do estado, né, pode até estar envolvido nessa, digamos assim, ter mais conhecimento das questões produtivas do estado, é que houve um grupo gestor muito atuante nesse sentido de difusão da política das informações. Então, era um grupo gestor que envolvia uma série de organizações da agricultura familiar e outras, né? Então, estavam muito envolvidos, envolvendo o pessoal do sistema bancário, as pessoas que construíam os projetos, né? Seja da assistência técnica privada e também a própria Emater. E eles faziam reuniões mensais e desenvolveram estudos em parcerias com outras organizações, como, por exemplo, sobre o nível de degradação dos solos no estado, visto que a principal atividade produtiva, a linha de crédito que teve o maior acesso no estado foi de recuperação de pastagens degradadas. Então, dada essa vocação produtiva do estado, eles avançaram nesse sentido e se integraram muito ao programa ABC. Então, em relação a acesso, a número de integração, do que eu pude acompanhar durante a pesquisa, foi o estado de Minas Gerais, mas fica essa ponderação, eficiente até que ponto, né? Uma das questões que eu queria comentar para vocês, que o meu interesse, quando fiz a pesquisa, era chegar no agricultor. Eu, infelizmente, fui nos níveis, né, de construção do nível internacional para o nacional, do nacional cheguei nos estados nessa implementação, mas eu não consegui chegar até o agricultor. Então, seria muito importante a gente ter essa visão de como o agricultor enxerga esse programa ABC, né? Se ele realmente conhece essa política, se ele, quando implementou, teve esse conhecimento, né, de que ele estava realmente acessando uma linha de crédito que tem uma relação com o acordo climático que o Brasil se compromete internacionalmente em reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Então, esse elemento da comunicação, da formação, né, da capacitação aí que o Júnior comentou como um desafio, eu acho que vem nesse sentido. Então, essa é um pouco a minha percepção aí sobre a operacionalização a nível dos estados. Vou ser bem breve, né, na seguinte questão, só complementando mais um pouco até
não sei se divergindo um pouco da Letícia nesse ponto, que é o seguinte, veja, se nós não temos os dados oficiais do programa, fica difícil responder essa pergunta. Onde deu certo? Primeiro eu preciso ter os dados. E por que eu falo isso? Porque todas as estimativas que nós temos relacionadas ao sucesso do Plano ABC, na verdade, não são dados que realmente vinculam ao Plano ABC. Então, por exemplo, né, a Letícia destacou muito bem que recuperação de pastagens degradadas e sistema de plantio direto. Então, o que os estudos fazem? Eles vão lá na rede, vão lá nos dados relacionados ao sistema de plantio direto, pegam a área que é declarada que está sob plantio direto, e aí eles traduzem isso como se tudo isso fosse ABC. Não, não é, porque desde o início do primeiro ciclo, o volume de recursos, primeiro, foi mínimo, como nós vimos agora, menos de 2%. Segundo, em vários anos, boa parte desse recurso não foi demandada porque ele não era atrativo para os produtores tinham outras fontes mais atrativas, ou seja, nem todo o recurso foi utilizado. Então, você pegar, por exemplo, lá os 36 milhões de hectares declarados como sistema de plantio direto e falar que isso é ABC, eu acho temerário. Isso só para colocar como têm sido feitas as estimativas. A recuperação de pastagens, idem. E veja, você não tem um monitoramento, que tipo de recuperação de pastagem está sendo feita, que tipo de plantio direto está sendo feito. O próprio ILPF, os sistemas integrados, muitos produtores têm alguma mata de quebra-vento, eles colocam como que se é um sistema integrado, não é. Sistema integrado, eu trabalho aqui com o pessoal da Embrapa Agrofloresta, sistema integrado é tão complexo como qualquer outro sistema, não é simplesmente colocar a árvore lá, ou combinar um e pronto, não é. Então, eu vou ser sincero, eu esqueci o nome da moça que fez a pergunta, eu tenho dificuldade em falar onde teve sucesso, porque eu não tenho informações suficientes para fazer isso. Mas eu posso falar o seguinte, o ABC tem sua contribuição, veja, nós só estamos tendo essa reflexão agora porque tem o plano ABC. Então, isso eu vejo como uma grande contribuição, que foi trazer para o ambiente dos produtores que estão engajados, que estão acompanhando as informações, etc., que agora é importante você incluir na sua análise de decisão critérios econômicos, agronômicos e critérios relacionados à dinâmica do carbono nos sistemas de produção. Então, isso eu vejo como uma grande contribuição, porque, veja, a maioria de vocês acompanha as notícias, etc., com frequência eu vejo produtores que não usam recursos ABC, ou estão utilizando recursos próprios, ou recursos que eles estão preocupados com a dinâmica do carbono em seus sistemas produtivos. E por que isso veio? Talvez, em parte, porque nós estamos discutindo uma agricultura de baixa emissão, e isso está tendo repercussão entre os produtores. Eu vi recentemente um produtor que, por conta própria, ele está fazendo isso buscando mitigar. Eu vi um outro recentemente, até passou no Globo Rural, que ele desenvolveu uma ração que reduziu, acho que em 70% as emissões de metano bovino. A Embrapa está fazendo o teste da ração para ver se acho que é a Embrapa que está fazendo, agora estou em dúvida, está fazendo o experimento para verificar se de fato a ração dele está reduzindo em 70% as emissões de gás metano dos bovinos. Então seria só essa complementação, professor. Perfeito, professores. Vamos passar aqui para... eu vou colocar duas perguntas agora. A primeira delas é direcionada a ambos. Ela vem do Caio Galvão. O Caio pergunta o seguinte: um dos limites do programa ABC+, não seria o seu recorte setorial e a baixa articulação com o conjunto da agenda ambiental? Mais do que um problema de adesão, será que a inserção da agricultura familiar e das comunidades rurais na agenda de mitigação não tem mais sentido no âmbito de uma agenda ambiental mais ampla, que envolve acesso à terra, territórios, práticas sustentáveis de transição e etc.? Então, essa é a pergunta do Caio.
vou colocar mais uma pergunta que foi feita pelo professor Sérgio Schneider para a Andréia, para a Letícia, desculpa, pela Letícia Andréia, perdão. Professora, adorei sua exposição. Poderias comentar um pouco sobre o cenário da pesquisa sobre agricultura de baixo carbono no Brasil? Temos um grupo razoável de pesquisadores interessados no tema e fazendo pesquisa. O que faltaria para que esta agenda avance no mundo acadêmico? Então, vamos deixar essas duas e aí depois passamos para mais um bloco. Quer começar, Júnior? Posso começar. Foram várias perguntas. A do Caio e a segunda, que estão bem relacionadas, eu concordo com vocês. Na verdade, nós deveríamos ter uma política. Eu vou colocar, eu vou falar que já não me agrada tanto mais o termo, mas para deixar bem claro a questão ambiental, nós deveríamos termos uma estratégia de desenvolvimento rural sustentável. Deveria ser isso. E dentro dessa estratégia poderíamos colocar, por exemplo, a importância das emissões de gases de efeito estufa, junto com as outras, mas que nós estamos falando da agricultura de baixa emissão. Então, mas o problema é que nós não temos nenhum consenso do que seja uma agricultura, né, de um desenvolvimento sustentável rural, e muito menos, vamos dizer assim, conhecimento, que eu quero dizer, informações, entende, uma aproximação para levar a cabo tal plano. Começaria inicialmente por um bom sistema de informação, conhecer os agricultores, políticas estruturais que sejam integradas, então, políticas de infraestrutura, políticas de assistência técnica, políticas de educação, políticas de saúde, etc., para a área rural, para os agricultores. E nós não temos, de fato, nós temos ações, nós temos algumas políticas, mas elas não são integradas. Então, nós precisamos colocar tudo isso dentro de uma estratégia de desenvolvimento rural sustentável, e aí eu até complementaria com que tudo isso tivesse como base, tanto em termos de sistemas e práticas produtivas, e para além disso, princípios da agroecologia. Eu colocaria. Então, se você vai propor um desenvolvimento rural sustentável, que esse reconheça que independente se é familiar ou não, agronegócio, não importa o tema, é agricultura. No final, nós estamos falando de agricultores. O quanto eles estão integrados ou não às cadeias produtivas é outra discussão. Por que eu estou destacando isso dos agricultores? Porque nós precisamos reconhecer que nós estamos trabalhando com agroecossistemas. E se nós reconhecermos que estamos trabalhando com agroecossistemas, nós começamos a mudar toda a dinâmica do setor rural. Nós não vamos simplesmente utilizar um agroquímico sem antes saber quais são as consequências que ele terá para todo esse agroecossistema. Nós sabemos das consequências disso, né, de utilizar principalmente os agroquímicos ou práticas agrícolas, sem levar em conta que nós estamos trabalhando com agroecossistemas. Por exemplo, vou só para finalizar, Letícia. Por exemplo, aqui no Paraná, nós tínhamos resolvido o problema da erosão, e recentemente voltou o problema da erosão. Por quê? Porque as práticas de manejo mudaram ao longo do tempo, e parece que, como nós tínhamos resolvido o problema da erosão, os agricultores não estavam dando mais atenção à erosão, porque não era mais um problema. Então, eles começaram a pensar só nos ganhos de produtividade. E aí começaram a utilizar máquinas maiores, nós sabemos, né, principalmente as colheitadeiras, as pulverizadoras, e que elas já não eram mais compatíveis, por exemplo, com as curvas de nível. E aí eles pararam de investir nas curvas de nível, pararam de fazer as suas manutenções e etc. Deu no que deu, a erosão voltou. Então, veja, primeiro passo é esse, é reconhecer e utilizar os princípios agroecológicos na base de um projeto de desenvolvimento rural sustentável. Complementando um pouco aí essa questão do Caio, achei muito pertinente, Caio, a tua questão, porque assim como o Plano ABC, eu acho que uma das problemáticas que nós temos no Brasil, e isso tem sido dialogado, né, é essa dificuldade que a gente tem em sair das caixinhas setoriais e articular as políticas, que muitas vezes, inclusive, se
contrapõem, né? Elas não caminham numa mesma direção. Me chamou uma das falas do representante do Ministério da Fazenda, que era responsável por essa parte da carteira do crédito rural lá em Brasília, me chamou muito a atenção que ele falou o seguinte: nós não deveríamos, o Brasil não deveria financiar uma agricultura que não fosse de baixa emissão de carbono, porque essa nós nos comprometemos internacionalmente com isso, nós temos inclusive uma meta a cumprir em redução de emissão de gás de efeito estufa. Então, por que hoje nós financiamos uma agricultura que diverge desse padrão? Isso não deveria ser política de crédito, não deveria ser financiado pelo Estado, né? Agora, eu vejo que nós temos uma dificuldade muito grande nesse policy mix que deveria ser articulado, né? E aí, para comentar com vocês, o Ministério do Meio Ambiente, ele literalmente, ele não está engajado com o ABC, ele está muito distante dessa agenda. Eu tive, inclusive, dificuldade, quando fui fazer minha pesquisa, a conversar com ele sobre isso. A impressão que eu tinha, assim, bom, isso é um plano do mapa, é uma política do mapa. Então, mesmo que nós estamos falando de questão ambiental, nós estamos falando de redução de gás de efeito estufa, de uma agenda climática que, inclusive, leva representantes desses ministérios, né, às COPs todos os anos para falar sobre as propostas brasileiras, nós estamos falando de setores e de ministérios que não se conversam, né? E aí nós temos, com certeza, um grande problema. Por que uma política, por que pensar uma policy mix nesse sentido, aí, visando essa agenda da agricultura de baixa emissão de carbono, de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, seria muito importante, pensando em escalas territoriais, porque nós temos diferentes adaptações e sensibilizações à questão climática nos diferentes territórios do Brasil. Não parece lógico isso? Quando a gente pensa, né? Por exemplo, nós tivemos aí um comentário de um colega do Nordeste, que convivência com o semiárido, etc. Tratar a agenda climática no Nordeste, na convivência com o semiárido, é diferente do que nós vamos pensar tratar a questão climática no sul do Brasil, no norte do Brasil, lá no Pará, como, por exemplo, o Júnior comentou. Então, faria muito sentido que isso acontecesse dessa forma, ou seja, uma pauta, ou seja, algo que talvez a gente deva levar adiante, né, essa discussão, inclusive nas nossas sugestões. Acho que a gente tem um papel como academia, né, como participante aí, enfim, desses momentos de discussão, que isso seja pensado, né, que isso seja refletido. Então, achei muito interessante aí a tua questão, e concordo, né, com o teu posicionamento. O professor Sérgio, bacana também aí o interesse, né, em relação a uma agenda, uma pauta de pesquisas aí em relação a a questão da agricultura de baixa emissão de carbono, né, enfim, quais que são os desafios hoje, no meu ponto de vista, para que se deslanche, digamos, em pesquisa, ou que essa se torne uma agenda acadêmica, digamos assim, em alta. Na minha percepção, e depois o professor Júnior também pode colocar a opinião dele, se for o caso. O que eu percebo é que há uma dificuldade muito grande nessa comprovação dos dados, efetivamente. Então, como os próprios gestores, né, do Plano ABC em relação ao que é desenvolvido até o momento, ele é com base em estimativas, né, ele é com base em dados secundários. Nós temos efetivamente pouco investimento e capacitação, inclusive técnica, né, se me permite colocar dessa forma, para que que a gente consiga comprovar efetivamente qual que essa redução de emissão de gás de efeito estufa que nós estamos promovendo em um SAF, numa propriedade da agricultura familiar lá do oeste de Santa Catarina, por exemplo. E eu acho que para a agricultura familiar, seria uma pauta, uma agenda de pesquisa excepcional, porque, como eu comentei anteriormente, não basta para nós proferirmos, né, sempre essa questão, assim, olha, a agricultura familiar, ela é
sustentável, ela desenvolve atividades que são de menor impacto ambiental, etc. Nós precisamos comprovar isso também para que ela seja valorizada por isso, para que ela alcance seu espaço, né, nesse sentido. E talvez um dos grandes obstáculos ou desafios que nós temos nesse caminho é que nós precisamos de equipes multidisciplinares para fazer isso. Então, nós vamos precisar do agrônomo, nós vamos precisar do geólogo, nós vamos precisar do engenheiro ambiental, nós vamos precisar do florestal, do economista, de uma série de especialidades para conseguir efetivamente alavancar isso, fazer com que essa agenda acontecesse. Existem iniciativas, né? Existem grupos aí que desenvolvem essa agenda. No próprio UFMG, nós temos lá o professor Júnior com o seu grupo também. A FGV, que vinha sendo uma parceira, inclusive, era do Plano ABC, que promovia o observatório, né? Do programa ABC a nível nacional. Mas, para mim, esse é um grande dificultador e talvez seria um dos grandes desafios para que essa agenda de pesquisa deslanchasse. Aí, não sei, o professor Júnior pode também colocar a sua opinião. Como a questão tinha sido para você, eu acabei não falando, mas posso falar rapidamente. Na verdade, aqui temos que fazer um reconhecimento, né? O papel da Embrapa nessa pesquisa, na pesquisa relacionada a uma agricultura de baixa emissão de carbono, mas eu até estendo, né, numa agricultura mais sustentável. E aqui eu posso falar sobre isso porque, como eu fiz a Unicamp lá, e na época que eu fiz o mestrado e doutorado, eu conheci vários pesquisadores da Unicamp, ou, na verdade, fui colega deles de turma. E a partir disso, vou falar que tive a sorte de conseguir participar de várias parcerias de atividades da Embrapa em várias unidades da Embrapa. Então, o que eu já coloco assim, pessoal, quer ver o que está sendo feito de agenda de pesquisa, tanto na agricultura de baixa emissão de carbono, como nas diversas propostas de agriculturas mais sustentáveis, vai lá na biblioteca da Embrapa e procura o que eles estão fazendo. Que eles estão com vamos dizer assim, um conjunto imenso de pesquisas em várias unidades da Embrapa, em várias áreas, por exemplo, aqui na Embrapa Florestal aqui de Colombo, por exemplo, eu participei de uma pesquisa que analisou os serviços ambientais e serviços ecossistêmicos vinculados a diferentes sistemas de produção. Sistema de produção convencional, sistema de produção integrado, etc, etc. E você tem isso em várias outras Embrapas, então eu já começaria por ali. E não esqueça que as Embrapas também têm várias parcerias com as universidades. Então, várias pesquisas de mestrado, doutorado, elas são desenvolvidas em parceria com as Embrapas dentro das universidades. Então, eu começaria pela Embrapa. Eu vi que o Sérgio colocou aqui a questão dos ODS, Sérgio, falar sobre a interface. Eu vou falar para você a respeito dos ODS, eles estão enfrentando o mesmo desafio do ABC. Eles definiram uma quantidade gigantesca de indicadores para os quais nós não temos bases de dados. O IBGE aqui no Brasil está encabeçando os indicadores de ODS, e quando você vai acessar lá no IBGE, a grande maioria você não tem dados deles. Eu vou falar para você, eu trabalho com economia ecológica, com uma abordagem de sustentabilidade um pouco mais crítica, não da convencional. O que nós precisamos, e aí eu até vou estender o comentário do Matheus, em que ele colocou aqui, que falar de princípios agroecológicos na agricultura industrial é complicado. Nós não podemos esquecer o seguinte, nós temos uma realidade que está posta, e nós não podemos pensar que nós vamos destruir essa realidade e começar tudo do zero. Então, nós estamos falando de processos estruturais. Você falar em agricultura industrial, por exemplo, os agricultores que estão integrados aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eles estão nessa agricultura industrial. Então, eles também são desse perfil. A questão é, nós temos esse sistema, nós temos desafios importantíssimos que estão afetando tanto a sustentabilidade do nosso sistema econômico-social e, principalmente, a nossa capacidade de garantir a segurança alimentar.
são problemas que vão levar gerações, e não são problemas da agricultura, são problemas de sociedade. Então, nós temos que começar essa transição, antes que ela seja imposta de maneira externa. O que eu quero dizer ela ser imposta de maneira externa? Veja o seguinte, nós nunca nos preocupamos com os insumos que a agricultura utiliza, tanto que nós importamos mais de 90%. Veio a guerra da Ucrânia, falou, viu, pessoal, tua agricultura não é sustentável, porque ela depende de 90% de insumos externos e eles são importados. Externos, que eu digo, externos à propriedade. Agora, começou um movimento no sentido de buscar alternativas mais biofertilizantes, bioinsumos, etc. Então, na verdade, nós temos que fazer isso de maneira estratégica. Então, por que eu falo os princípios agroecológicos? Eu não estou falando da agroecologia como um todo, porque eu já coloquei ela num contexto de guarda-chuva, mas de olhar os sistemas produtivos da agropecuária, integrados aos sistemas ecológicos, e como que o sistema produtivo pode se beneficiar da dinâmica agroecológica. E para isso começa, por exemplo, reduzindo a quantidade de insumos sintéticos no sistema produtivo. Começa com isso, respeitando a dinâmica ecológica. Por exemplo, eu vi produtores já de maneira voluntária deixando de produzir a terceira safra, porque eles perceberam que, ao retirar a terceira safra, eles permitem que a fertilidade do solo, o relativo equilíbrio dinâmico do ecossistema em que ele está inserido, melhora, e com isso ele vai melhorar as duas outras safras que ele está fazendo. Então, é começar a incorporar isso, não de maneira voluntária, mas de maneira estratégica, com informação, e sem esse preconceito. Eu vou falar, veja, nós falamos da agricultura industrial, mas mais da metade do que nós consumimos, de tudo, pessoal, lembrem que a agricultura não é só alimentos. Até os nossos computadores têm componentes que estão relacionados à agricultura. Mais de metade de tudo que nós consumimos depende dessa agricultura que nós criticamos aqui. Então, se nós fôssemos tão radicais, como que nós faríamos? Então, nós temos que transformar todo o sistema, incluindo, só para finalizar, professor, desculpa estender, incluindo nós da área urbana. Nós colocamos que a responsabilidade por toda essa transição é da área rural. Não. A responsabilidade pela transição de todo o sistema agropecuário é de toda a sociedade. Não adianta colocarmos isso na costa do agricultor, e veja, nós temos lá mais de... Eu convido vocês a visitarem o meu site profissional, ou até o meu Lattes. Eu tenho trabalho sobre pobreza rural. Nós temos mais de 3 milhões de agricultores em situação de pobreza rural. Como que eu vou colocar essa responsabilidade para eles? E daqueles que não estão em situação de pobreza rural, são agricultores que trabalham tão duro quanto a gente. Eles são trabalhadores também, eles não estão lá para degradar o meio ambiente. A questão é o que está ao alcance deles, é o que eles conseguem fazer naquele momento, e por isso que tem que ser uma coisa de sociedade. Então, nós temos que ter uma solidariedade conjunta entre os setores de atividades econômicas, para tentarmos essa mudança estrutural que nós precisamos urgente, que é, por exemplo, parar de ficar transportando produtos milhares e milhares de quilômetros só para satisfazer a demanda, a soberania do consumidor. Por que não consumimos só produtos de épocas, produtos locais? Isso você já faz uma mudança radical, vindo do setor urbano. Se o setor urbano mudar seu comportamento de consumo para redes locais de produção, você já reduz as emissões de gases de efeito estufa de maneira significativa. Desculpa, professor, de novo, mas vou dar um exemplo recente. Vou dar um exemplo recente para vocês verem o quanto nós emitimos apenas pela nossa falta de incluir critérios ambientais em nossa análise. O Brasil vai exportar esse ano 2 milhões de toneladas de trigo por conta da guerra na Ucrânia. Mas sabe o que é curioso? O Brasil é importador líquido de trigo. Nós vamos exportar trigo e vamos importar trigo porque nós somos importadores líquidos. Pergunto a vocês qual é a lógica do ponto de vista ambiental. Por quê? Porque todos esses milhões de toneladas de trigo que nós estamos transportando estão gerando milhões de toneladas de emissões de gases de efeito estufa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reduzir deslocamento e não fazer essa loucura que nós fazemos. Nós fazemos a mesma coisa com etanol.
Não sei se vocês sabem, nós exportamos etanol e importamos etanol. Nós exportamos petróleo e importamos petróleo. Olha que loucura! Então, se nós reduzirmos esses deslocamentos desnecessários, utilizando critérios ambientais, você já tem um ganho em termos de uma agricultura de baixa emissão de carbono sem fazer coisas mais complexas. E isso passa pelo setor urbano. Obrigado, professor. Desculpa ter estendido. Muito bem, pessoal. A fala muito boa, informações muito importantes, não vale a pena nos atermos demais ao tempo e interromper, né? Muito bem, vamos tentar. Nós temos aqui mais 6 perguntas e o nosso tempo está bem avançado. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte: eu vou colocar mais 2 perguntas e vocês, professores, vão tentar reduzir o tempo das respostas e depois as outras perguntas nós vamos encaminhar, né? Para o professor Júnior, pergunta do Marco Antônio Rangel. Qual o papel das lideranças na situação de inclusão da agricultura familiar no plano ABC+? A Fabíola, me parece que também é para o professor Júnior. Boa noite, muito bom a explanação dos professores. Eu sou agricultora, filha de assentado da reforma agrária e voltamos para o campo justamente para fazer uma agricultura agroecológica. Trabalhamos com agrofloresta, bioconstrução e gostaria de perguntar ao professor Júnior se tem algum material para indicar que tenha informações sobre a diferença da emissão de carbono entre agricultores familiares referente à renda e porção de terra. Havia também uma questão sobre o ABC e os ODS que já foi tratada anteriormente. Então, eu deixo essas 2 questões e dou aí mais 6 minutos, aí 3 minutos para cada professor, para nós encerrarmos, então, e depois as outras perguntas que ficaram, a gente encaminha. Vou ser bem breve. A respeito da segunda pergunta, na verdade, teve praticamente poucas estimativas, são estudos locais. Depois você pode enviar um e-mail para mim, eu tenho alguns trabalhos aqui, eu posso encaminhar para você alguns estudos, mas eu insisto, procure na biblioteca da Embrapa, porque a Embrapa, essa é uma virtude dela, ela tem as várias fazendas experimentais e elas têm os parceiros, produtores. Eu tenho, por exemplo, um colega pesquisador, o João Mangabeira, que ele acompanha um assentamento rural lá em Rondônia há 30 anos, e com pesquisa de campo. Então, ele tem um acervo de dados e publicações muito importantes que você pode usar. A respeito da primeira pergunta, eu vou falar para você que me deu um branco. Foi tão longo. Você podia repetir rapidamente, só, por favor? Microfone, professor. Professor, desculpa, que me deu um branco mesmo. Fui procurar a pergunta e perdi o microfone. Espera aí, Tico foi para um lado e Teco para o outro. Espera aí. Está aqui ela. Qual o papel das lideranças na atual situação de inclusão da agricultura familiar no plano ABC+? Obrigado, Jean. Eu colocaria o seguinte, né? Primeiro, quais lideranças, né? Eu, na verdade, não vejo muitas lideranças no sentido do termo, né? Mas eu coloco da seguinte forma: dado a forma que o plano ABC o ABC+ está configurado, e o que nós vimos agora no plano Safra, nenhum tipo de liderança vai conseguir fazer essa inserção. Para mim, a única forma, vamos dizer assim, de ter um resultado positivo do plano ABC+, relativa à agricultura familiar, seria a alocação de recursos no sistema de informação. Para mim, seria essa. Entende? Levar tecnologias que são relativamente simples, que precisam de poucos recursos, que poderiam os agricultores familiares adotarem de maneira quase que imediata. Isso seria o maior alcance que poderia. Porque, veja, com 6,2 bilhões para toda a agricultura, com taxa de juros de 7%, nenhum agricultor familiar vai pegar esse recurso. Ou seja, na verdade, a gente replica problemas já vivenciados, já apontados, já criticados, né?
nesse novo ciclo, né, do ABC. Eu, nesse ponto, em relação a essa inserção, né, o papel das lideranças, em relação a levar essas pautas, eu acho que essa agenda, né, para todos os, digamos assim, espaços de discussão, eu considero isso importante. Ou seja, se você leva isso para uma reunião de agricultores lá no interior de um determinado estado, que existe, né, um plano de agricultura de baixa emissão de carbono e tal, isso pode até chamar a atenção do agricultor, falando assim, mas o que seria mesmo essa agricultura de baixa emissão de carbono? Mas talvez o grande desafio, e eu concordo com o professor Júnior nesse sentido, ele esteja referente a esse processo de capacitação, sensibilização, etc., que é anterior, inclusive, a chegar ao agricultor, né? Como ele comentou em alguns dados, nós temos vários agricultores, assim, uma dificuldade imensa dos agricultores em relação à própria alfabetização, né, e etc., quando nós temos que discutir, na verdade, que os nossos próprios técnicos que são formados nas universidades, sejam públicas, sejam privadas, saem sem conhecer programas como esse, saem conhecer, digamos, modelos estruturais de como contabilizar, por exemplo, esse carbono, de como... Enfim, então, quando eu fui fazer a pesquisa de campo, eu fui conversar com técnicos que elaboram projetos, eu fui perguntar do ABC, e ele não tinha muita certeza de que programa eu estava falando, ou seja, uns, inclusive, assim, não, na verdade é um projeto similar aos outros, a gente não, né, enfim, não... Então, assim, nós temos uma dificuldade que ela é anterior, inclusive, ao agricultor. Eu acho que a gente acaba exigindo muito do agricultor, quando, na verdade, nós temos questões estruturais básicas de formação e informação que são, inclusive, anteriores. Então, se eu tenho lá um operacionalizador de crédito, um técnico, que deveria ser a pessoa no qual o agricultor encontra essa informação, que ele deve ter segurança para se informar caso ele queira, que não possui isso, que às vezes ele inclusive discorda que existe mudança climática, entendeu? Isso eu encontrei na pesquisa. O pessoal diz, mas a mudança climática não existe, isso é natural, são ciclos naturais. Então, o agricultor depois, né, enfim, lá, quando ele vai acessar essa informação, veja que a gente, no fundo, pode estar exigindo muito dele, né, nesse sentido. Então, a gente precisa mesmo trabalhar essa capacitação, a gente precisa trabalhar esse sistema de informação. Acho que a assistência técnica e extensão rural, ela é essencial nesse processo aí da difusão dessas tecnologias de baixa emissão de carbono, né? E, infelizmente, falando para vocês, as EMATERs, elas acabaram ficando distantes do plano ABC, os seus técnicos, porque não era um programa procurado e nem conhecido pela agricultura familiar também. Então, acabou que houve esse distanciamento natural do processo. E, pelo que observamos e o que conversamos hoje aqui, isso vai se repetir, né? Infelizmente, é o cenário que está se construindo aí para o 2030, né? Um pouco aí nesse sentido. Pessoal, então, nossa situação ficou assim. Nós ficamos com 3 perguntas que não foram respondidas e que vão ser encaminhadas para os professores. 2 do Matheus Caldeira e uma da Nathalie, que serão posteriormente respondidas, porque nosso tempo esgotou. Eu gostaria de pedir, num último minuto, para cada um dos professores fazer um encerramento, uma fala final, para nós encerrarmos o nosso evento. Então, na ordem que vocês julgarem mais conveniente, por favor. Deixa eu falar primeiro, a Letícia fecha daí. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer participar aqui né, dessa aula, dessa atividade do curso de inverno. Quero só deixar, deem uma olhada no estudo que nós fizemos e recomendo, leiam o plano ABC, o plano operacional. Apesar dos pesares, é um documento que foi feito com altíssima qualidade, um conjunto imenso de pesquisadores, tudo referenciado, vale muito a pena dar uma olhada. E não esqueçam o seguinte, né, que a implementação do plano ABC+, ela ocorre nos estados, então você tem grupos gestores em cada estado brasileiro que vai dedicar. Então você pode entrar em contato com esse grupo gestor e talvez até influenciar na direção do ABC+, em seu estado.
Tá bom? Obrigado, Letícia, pelo convite, pela oportunidade. Parabéns, professor, pela iniciativa e pela moderação. Boa noite. Obrigada, professor Júnior, né? Tem sido aí uma aproximação muito produtiva, muito rica. Eu que agradeço a oportunidade de ter conhecido e estar com você dialogando aqui nessa aula. Assim como os demais, aprendi muitas coisas com você hoje aqui, então, muito importante. Agradecer também a mediação do Jean e o pessoal da organização da Escola de Inverno, dizer que eu fiquei muito feliz e lisonjeada, na verdade, por fazer parte dessa programação. Eu fico me perguntando, né, sou uma pesquisadora ainda muito jovem, né, e assim, nossa, será mesmo que tenho capacidade de estar participando dessa escola? Então, eu fico feliz pelo espaço, né, pela oportunidade de estar aqui dialogando com vocês e por ter tantas perguntas, enfim, esse envolvimento com vocês. Então, agradeço a cada uma que nos acompanhou aqui nesse momento e dizer que a gente fica à disposição, né, tanto eu, professor Júnior, aí para, enfim, dar sequência a essas discussões, a essa agenda de pesquisa, tá bom? Obrigada, agradeço aí a todos pela participação e já aproveito para convidá-los que amanhã nós temos outra aula, né? Na sequência aí a gente vai estar enviando e-mail com as biografias, enfim. Então, até amanhã. Então, eu gostaria de agradecer ao professor Júnior, a professora Letícia, agradecer a organização do evento, o esforço que tem sido desempenhado, a qualidade dos eventos, a importância para a sociedade, para a academia da Escola de Inverno. Então, em nome do pessoal do GEPAD, eu agradeço o professor Júnior e a professora Letícia. Desejo boa noite a todos, agradeço a participação de todos os colegas que estiveram aqui, alunos, professores de vários estados, de várias instituições. Então foi, na minha opinião, um tema apaixonante, um tema de extrema relevância para a sociedade, para o segmento da produção primária, para a agricultura familiar em particular. Então, um agradecimento muito especial aí aos professor Júnior e a professora Letícia. Me parece que o professor Sérgio vai fazer algum comentário. Não, é só um aceno de despedida. Então, tudo de bom para todos que estiveram presentes, saúde, e seguimos em frente com a Escola de Inverno a partir de amanhã. Um abraço a todos e a todas. Nos vemos na Souber, Júnior. Tchau, até, boa noite. Obrigado. Boa noite, nos vemos na Souber, sim, tá tudo preparado já.